A Conquista das Virtudes, Ada. Páginas 101 a 106, Francisco Faus. 30. Guia à Temperança. A virtude cardial da temperança. Depois de refletirmos sobre a temperança em sentido amplo, a moderação necessária para todas as virtudes, vamos considerar agora a virtude cardial da temperança. O catecismo aborda as várias dimensões dessa virtude. De modo geral, define-a como a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Podemos dizer, em outras palavras, que a temperança estabelece e mantém o equilíbrio e a harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal do ser humano. Por meio dela, o espírito, a razão e a vontade, mais a graça do Espírito Santo, modera as tendências instintivas da natureza e a busca pelo prazer. Mantém equilibradas especialmente as tendências e prazeres ligados à autoconservação: comer, beber, descansar, sexualidade. Faz com que vivamos de acordo com a dignidade humana e com a condição de filhos de Deus. Moderar não é anular. É importante notar que, ao definir a temperança, o catecismo não usa expressões como suprimir, reprimir ou abafar. O cristianismo não é inimigo do corpo nem do prazer. Basta lembrar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, que adoramos na Eucaristia, João 5,6, e que o primeiro milagre de Cristo foi a transformação da água em vinho, em Caná, para que não faltasse alegria no banquete de casamento, João 2. Por isso, Santo Tomás de Aquino mencionava o pecado da insensibilidade, que ocorre quando se rejeita o prazer a ponto de abandonar o que é necessário para a conservação da natureza. E afirmava até que, se alguém se abstivesse do vinho de tal forma que prejudicasse sua natureza, não estaria isento de culpa. Suma Teológica T41 e 153,4. Dizer que a matéria e o corpo são maus é um conceito próprio da heresia do maniqueísmo, o que é anticristão. Justamente porque o corpo foi criado por Deus e é um grande dom, é necessário mantê-lo equilibrado dentro do que é razoável para que nem abusos, nem deturpações, nem loucuras o aviltem ou o estraguem. Essa é a função da virtude da temperança. Alguém dizia simbolicamente que Deus colocou o homem em pé para que entendesse que a cabeça está acima do restante, a cabeça está acima do coração e ambos acima do ventre e do sexo. Inverter essa ordem, colocando a gula ou o sexo acima do coração, do amor e da cabeça num nível irracional, é degradar o ser humano, a ordem e a desordem no prazer. O catecismo acrescenta que a pessoa temperante guarda uma santa discrição e não se deixa arrastar pelas paixões. A vida virtuosa é uma vida em ordem, guiada pela razão e pelas luzes de Deus. O pecado é uma desordem, a falta de harmonia com Deus, com a verdade e com o bem. Em termos de temperança, a desordem se manifesta fundamentalmente em 3 aspectos. Usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Por exemplo, o ser humano pode utilizar suas mais nobres faculdades, a inteligência e a vontade, tanto para o bem quanto para o mal, para criar armas de destruição em massa, planejar e executar guerras, crimes e injustiças. A intemperança reflete essa desordem ao 1. Transformar algo que serve à vida, alimento e bebida, em instrumentos de mal, prejudicando a saúde física e psíquica. 2. Utilizar o sexo, que é uma manifestação santa de amor entre os esposos e colaboração com Deus na criação, como mero prazer irresponsável ou em crimes, como abuso de menores, adultério e traição. B. Transformar o que existe para servir em um tirano que escraviza. Comida, bebida e sexo foram criados por Deus para servir à vida e ao amor. No entanto, quando se tornam vícios egoístas ou obsessões doentias, o servo vira amo e senhor, escravizando a pessoa. A pessoa viciada pode pensar que é livre, mas se engana. Quando cede aos vícios ligados ao prazer físico, acha que faz o que quer, mas na verdade só faz o que não consegue deixar de fazer. Perdeu o poder de não querer e tornou-se escrava de substâncias como crack ou álcool ou de práticas obsessivas. C. Transformar meios em fins. Transformar um meio em um fim é a máxima expressão de desordem, como percebemos nas reflexões anteriores. Há o conhecido ditado, alguns, em vez de comer para viver, vivem para comer. Nesse caso, o meio transformou-se em um fim. Da mesma forma, quem veja no sexo sem amor e sem regras a finalidade da vida.
É triste ler em textos de certa literatura moderna, com poucos escrúpulos morais, a ideia de que viver é fazer sexo. Temperança é grandeza humana. É claro que a temperança exige domínio sobre os desejos egoístas e excessivos. Esse domínio é conquistado pelo amor ao bem, pela busca do auxílio divino e pela necessária mortificação, atos frequentes de autodomínio. Quase tudo o que foi dito no capítulo 14 sobre luta e mortificação se aplica aqui. Não vamos repeti-lo agora. Vale a pena, porém, transcrever as palavras de São Josemaria Escrivá sobre a temperança. A temperança é espírito de senhorio. Nem tudo o que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Eu quero refletir sobre os frutos da temperança. Quero ver o homem verdadeiramente homem, livre das coisas que brilham, mas que não têm valor. Esse homem sabe prescindir do que faz mal à sua alma e percebe que o sacrifício é apenas aparente, pois ao viver assim com sacrifício, livra-se de muitas escravidões e, no íntimo do seu coração, consegue experimentar todo o amor de Deus. A vida recupera então os matizes que a intemperança apaga. Ficamos em condições de nos preocupar com os outros, compartilhar o que temos de pessoal, dedicar-nos a grandes tarefas. A temperança cria uma alma sóbria, modesta, compreensiva, conferindo-lhe um recato natural que é sempre atraente, pois se nota em seu comportamento o império da inteligência. Temperança não é limitação, mas grandeza. Muito maior privação há na intemperança, porque o coração abdica de si mesmo ao perseguir o primeiro ruído de um chocalho de lata. Notas explicativas. 1. Virtude cardial da temperança. A temperança é uma das 4 virtudes cardeais essenciais na moral cristã, ao lado da prudência, justiça e fortaleza. Ela modera a atração pelos prazeres e promove o equilíbrio entre a razão e os impulsos do corpo, respeitando a dignidade humana. O Catecismo da Igreja Católica descreve a temperança como fundamental para a harmonia da vontade e da ação moral. 2. Moderar, não anular. O texto aborda a moderação na busca de prazeres, diferenciando-a da repressão. O cristianismo valoriza o corpo e os prazeres como criações de Deus, rejeitando a ideia maniqueísta, a crença dualista de que o corpo e o mundo material são maus. Assim, a moderação é vista como uma gestão sábia dos prazeres, valorizando o corpo sem deixá-lo governar a razão. 3. Santo Tomás de Aquino e o pecado da insensibilidade. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, aborda a importância do equilíbrio nos prazeres naturais. Ele afirma que o desprezo excessivo pelos prazeres necessários ao bem-estar físico, como a alimentação e o descanso, é prejudicial à natureza e não se alinha com a virtude. 4. Referências bíblicas expandidas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui, a Eucaristia é vista como um exemplo da valorização do corpo. João 2:11 relata o primeiro milagre de Jesus em Caná, onde ele transforma água em vinho. Esse evento é interpretado como um reconhecimento do prazer e da celebração dentro de limites justos. 5. A ordem e a desordem nos prazeres. A desordem ocorre quando o prazer é buscado de forma irracional ou egoísta, distorcendo seu propósito original. O texto sugere que o prazer em equilíbrio é saudável e ordenado pela razão e pela fé, enquanto o abuso causa escravidão ao vício e desordem moral. 6. São Josemaria Escrivá sobre a temperança. São Josemaria Escrivá descreve a temperança como fonte de verdadeira liberdade e senhorio sobre os desejos. Em seus escritos, ele destaca que a temperança permite ao homem ver as coisas como são, liberando-o da atração por prazeres fúteis e permitindo-lhe experimentar uma vida mais plena e orientada para o bem. 7. Questionário de autoreflexão. O questionário proposto ao final visa incentivar o leitor a refletir sobre seu autodomínio em relação aos prazeres. Perguntas sobre o abuso de bebidas, gula e vícios visam uma análise introspectiva e sincera, promovendo o autoconhecimento e o compromisso com a virtude. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus,
Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.